Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de segunda-feira falando sobre ansiedade e depressão. E hoje trazendo uma pergunta: ansiedade, por que estamos tão ansiosos? Essa é a segunda parte, para que a gente possa estar discutindo sobre isso. E eu já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Esse conteúdo é tão relevante que na minha clínica, na clínica que eu atendo as pessoas, 90-95% das pessoas têm ansiedade e algumas têm ansiedade e depressão, né, esses dois processos juntos. E junto, né, com tanto crescimento nesses sintomas, né, há uma necessidade de a gente ter consciência desse assunto, informar, conscientizar não só a pessoa que está passando por isso, Noélia, seja bem-vinda, mas também a família, para que a família ela saiba também como lidar, né? Saber que ansiedade e depressão não é frescura, são sintomas de fato que existem e traz prejuízo. Essas pessoas elas evitam fazer coisas, né? O cotidiano, os hábitos que ela tinham, deixam de fazer e acabam ficando mais em casa, e todo um processo, uma sequência de acontecimentos acaba de fato acometendo essa pessoa e ela aumenta os sintomas de ansiedade e depressão. Então, como eu falei, é a segunda parte. Eu vou retomar o ponto que eu parei na semana passada, falando sobre o impacto nos negócios, a ansiedade. Então, os transtornos mentais como ansiedade e depressão custam à economia global o quanto, né, em torno de $1 trilhão por ano, em queda de produtividade, de acordo com o levantamento da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Esse prejuízo não se dá só por demissões e absenteísmo. Então são situações que acontecem, né? Essa é a repercussão que pode de fato acontecer ou está acontecendo hoje. Então cerca de 2/3 das perdas vem da queda do desempenho do funcionário quando está trabalhando, né, nesse trabalho. Então por falta de concentração, dificuldade para tomar decisões, então há um aumento e há esse prejuízo na produtividade dessa pessoa. Então não é à toa que no Fórum Econômico Mundial o bem-estar psicológico foi incluído pela primeira vez no relatório que trata os fatores de risco da economia global. Isso porque estimativas, né, mostram que os gastos relacionados a doenças emocionais poderão chegar a $6 trilhões em todo o mundo até 2030. Então, mais do que uma soma de despesas como diabetes, doenças respiratórias e câncer, segundo os dados do Fórum. Então, de acordo com o documento, o que vai determinar o crescimento de uma economia baseada no conhecimento, como a do século XXI, é a capacidade das empresas de desenvolver práticas e políticas que ajudem a construir ambientes de trabalho acolhedores, a manter profissionais mentalmente saudáveis, sadios. Então, equipes equilibradas são um bom negócio, né? E cada dólar gasto em iniciativa do bem-estar mental gera às organizações $4 de retorno em produtividade, segundo o estudo da OMS. E aí a gente precisa quebrar alguns tabus em relação a esse assunto. Então, dados da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda mostram que a ansiedade é motivo de 2 em cada 10, né, de 2 a cada 10 funcionários, afastamento do emprego por doenças comportamentais. Então fica atrás apenas da depressão. Então, a cada 2, né, de 10. Então, há uma estatística, né, de um tempo atrás, que houve um aumento de 17%
na concessão de auxílio-doença em transtorno de ansiedade. Mas o especialista acredita que o número de trabalhadores ansiosos precisando de ajuda seja bem maior. E isso pode ocorrer tanto por subnotificações, né, do empregador, que frequentemente comunica outras causas para a licença, quanto por omissão do empregado. O estigma em torno de doenças emocionais, aliás, é considerado o principal obstáculo para a ansiedade, depressão e o burnout, que sejam tratados seriedade, né, no contexto do trabalho. O preconceito começa no próprio paciente, que evita compartilhar o drama com colegas e com o chefe porque não quer demonstrar fragilidade e tem medo de ser mandado embora. Então, se a gente for colocar aqui o papel das empresas, segundo uma pesquisa entre as mais de 2.000 funcionários, né, descobriu que 30% deles estão propensos a ter ansiedade e depressão. Para ajudá-los, a companhia criou um programa de palestras e campanhas de prevenção e os empregados foram treinados com técnicas de gestão de estresse e de meditação, além de ser alertados sobre como prevenir o suicídio. Também há um pilar na educação financeira, já que o dinheiro gera nervosismo, o foco é cuidar para que o empregado esteja bem dentro e fora do ambiente de trabalho, e isso, né, é um programa do RH de uma empresa, e esse é o papel, né, que na verdade o nome da empresa que fez isso é Camil Alimentos, tá? Ela já faz esse processo na empresa, e Diva, seja bem-vinda. Então, já é uma ideia, né, você que tem empresa e tal, palestra, como foi dito aqui. Então, isso vai diminuir essa questão do estresse, da ansiedade. Então, aí entra mais uma vez a ação das empresas. É uma das principais missões da área de recursos humanos que deveria ser justamente a educação emocional, líderes e liderados para eles, né, consigam falar sobre questões de saúde. Então, mental, né, com naturalidade, sem medo de mostrarem vulnerabilidade. Assim, eles são capazes de entender e lidar com o que sentem, ver as coisas como são, sem imaginar cenários que não existem e negociar demandas e necessidades. E falando em liderança, o modelo de gestão, né, baseado em comando e controle é visto como um dos principais fatores ligados à ansiedade que nasce do trabalho. Então, o foco em resultado pressiona o funcionário e não dar margem para experimentar, errar e inovar. Então, segundo, né, essa pesquisa. Então, os próprios chefes precisam trabalhar autoconhecimento, ferramentas de inteligência emocional, comunicação, empatia, a resiliência, em nome de fomentar culturas organizacionais positivas. Então, para o professor, lideranças coletivas que colocam gestão de performance sob responsabilidade de todos, que tiram o foco do indivíduo. Então, colaboram muito para criar um ambiente corporativo seguro e psicologicamente. E aí vem uma pergunta: como retomar o equilíbrio? A ansiedade e os outros transtornos psíquicos surgem de uma combinação de causas genéticas, ambientais, de contexto individual, e o primeiro passo para tratar esses problemas é reconhecer que a saúde emocional está pedindo socorro. Daí é preciso buscar auxílio. A psicoterapia pode ajudar a identificar comportamentos, né, gatilhos de ansiedade, a manejar crises e mudar hábitos. Então, pessoas com personalidade controladora, perfeccionista, autoexigentes, inflexíveis são mais sensíveis a se tornarem ansiosos e podem trabalhar esses traços na terapia. Remédios só devem ser usados com recomendação médica.
Apenas o especialista pode avaliar a droga mais adequada e assim a real necessidade de usá-la. E dosagem certa no momento de interromper ou modificar o tratamento. Essa parte é bem interessante quando se fala do medicamento. Eu particularmente na prática da clínica, atendendo os pacientes, eu evito ao máximo tá encaminhando o paciente para o psiquiatra, que o psiquiatra ele receita o remédio, tá? E o psicólogo vai tratar das questões emocionais, comportamentais, ele não receita remédio. Então, eu evito ao máximo, tem vários métodos para realmente, só que tem situações que o paciente ele precisa desse medicamento. Tem gente que está no quarto sem levantar, ou com depressão, ansiosa, enfim. E aí ela precisa de uma intensificação do corpo, porque na verdade a ansiedade e depressão é uma insuficiência química. Então, a partir dessa insuficiência, precisa de um suporte. Claro que dependendo do nível da falta da química, tem exercícios que vão produzir. A gente é uma farmácia ambulante e a gente tem a condição de produzir essa substância. Só que muita gente não sabe. Só que quando tem um grau de muita falta no corpo, ele não consegue ter essa reação rápida. Então, às vezes, é preciso de uma ação rápida para a pessoa retomar ou começar uma terapia para poder, de acordo com o tempo, ir restabelecendo a parte química, comportamental, mental, para que, de fato, ele possa retomar a rotina dele. Então, mesmo assim, manter a gaveta do trabalho, Lucas, seja bem-vindo, do trabalho com remedinho para aliviar a ansiedade em momentos críticos ou para aumentar o foco e conseguir trabalhar mais horas, sem interrupção, pode virar algo banal. Então, não tome essa iniciativa de paliativos, um remedinho aqui, outro ali, uma forma de você intensificar o seu trabalho. Não vá cuidar dessa ansiedade, vá cuidar dessa depressão, porque aí você dá condição de você realmente ter um tratamento como você merece. Tá? O Bradesco Seguros, que é uma outra empresa, percebendo a boa adesão às palestras do programa Você em Foco, que ela nomeou como Você em Foco, sobre saúde mental, voluntariado e outros temas sugerido pelos funcionários. O Bradesco Seguros passou a transmitir ao vivo para os dependentes dos empregados. Com isso, a audiência ultrapassou 5.000 pessoas. Estresse e ansiedade afetam não apenas o docente, mas também a família, e também os funcionários também têm acesso a treinamentos de mindfulness em grupo, e também, de acordo com a área do RH, os feedbacks mostram que isso ajuda a controlar a ansiedade diária e melhorar o clima. Então, são várias situações, várias empresas que trazem esses pontos, e é bem interessante a gente trazer aqui como uma forma de otimizar esse trabalho. Então, ainda que calmantes e afetaminas, as drogas mais usadas para esse fim, só possam ser vendidas com receita médica, muita gente burla as regras, pega emprestado do colega, compra de forma clandestina e com isso acaba expondo o risco para a saúde. Biel, seja bem-vindo. Tomar essas substâncias sem orientação pode gerar dependência e tolerância, que vai fazer com que a pessoa precise de doses cada vez maiores para conseguir um efeito desejado. Então, além disso, como o medicamento age momentaneamente sobre os sintomas sem tratar o que está realmente causando ansiedade, recorrer a eles é empurrar o problema com a barriga ou debaixo do tapete. Permite que ele escale e levando a prejuízos maiores. E muitas vezes os remédios nem sequer são necessários. Então, um estudo recente da Faculdade de Enfermagem da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, concluiu que técnicas de relaxamento como mindfulness
yoga, hipnose são usadas no tratamento de pessoas ansiosas e pode substituir o uso de pílulas e alguns casos também. Tá? Relacionadas a isso, o professor Stanford alerta que os efeitos colaterais do trabalho, que na verdade, quando acontece isso, né, ansiedade, depressão, acaba afetando a sua autoestima. Então, quando se fala de autoestima, quer dizer o quê? Cuidar de si mesmo. Essa atitude tão importante nesse processo. Então é preciso você criar momentos para nutrir a autoestima e relaxar e buscar essa retomada do equilíbrio emocional. Então, às vezes, um simples livro, ler um livro, pequenas viagens, cozinhar, contemplar a natureza, praticar algum exercício, ou às vezes, né, tem casos que o relaxar, né, o distrair a mente, não fazer nada também é uma forma. Então é fundamental você reconectar com a sua essência, com você, consigo, em relação a esse trabalho. E a gente precisa deixar claro que o trabalho é uma parte importante para o ser humano, para a pessoa, para homem, para mulher. Então é preciso mexer nessa agenda, reconfigurar, se esforçar, desapegar de costumes nocivos e se autorresponsabilizar. Eu falo muito de autorresponsabilidade nesse processo. É muito fácil a gente falar que a culpa é da situação, da pessoa X, Y, do pai, da mãe, enfim, é muito fácil a gente se colocar como vítima nesse processo, mas na realidade é preciso a gente só assumir, a gente está no palco da nossa vida, né? A gente não só assistir a nossa vida, né? Mas fazer parte do filme, ser o protagonista do filme da nossa vida. Então meu convite é que você realmente tenha consciência e conscientize as pessoas ao seu redor, né? Compartilhe essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá? Eu fico muito feliz em contribuir de alguma forma. Eu estou lançando a 3ª turma de mentoria de inteligência emocional de aprofundamento da comunidade. Tem uma comunidade, se você não faz parte, é gratuita a comunidade. Inclusive amanhã tem uma apresentação, encontro online em grupo, onde eu vou expor um tema, né? E se você não faz parte, é só deixar aqui nos comentários, eu quero fazer parte da comunidade. Então você deixa aqui no comentário que eu vou entrar em contato com você. Ou então manda uma mensagem no direct, tá bom? E que essa semana seja uma semana de muitas coisas boas, abençoada. A gente está começando essa semana, a gente está chegando no final do ano, estamos em novembro, e que a gente possa cada vez mais estar aberto, né, para aprender a se melhorar, a cuidar de si, né, não negligenciar a sua saúde emocional, que o crescimento dos sintomas de ansiedade e depressão tem crescido. Existe uma estatística que até 2030, muitos casos de ansiedade e depressão vão aumentar. Aí a pergunta é, você quer fazer parte desses dados de uma pessoa que está com ansiedade e depressão? Ou você quer estar fora? Então, cuide de si. Né? Dia de quarta-feira eu trago filmes, é um circuito de filmes, filmes para a gente trocar aprendizados. Na quinta-feira eu estou fazendo uma série de lives falando sobre orgulho. E tem um canal, o Whindersson Moraes Coach, né? Se você não é inscrito, tem um link aqui na bio. E é isso. Minha eterna gratidão, um forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.